pessoa secamente as pessoas da intimidade. Se ela começar a ficar doce, paciente, dócil com as pessoas que mais irritam ela, assim, de coração, ela começa a desaparecer todo esse problema do calcanhar. Todinho, do pé, em geral. Porque problema no pé significa pessoa emocionalmente infantil. E ela é brava. Essa pessoa é brava. Eu vi um comentário aqui que sumiu, que era no caso de um casal que se dá bem, que se ama, mas acabou a libido. Tem muitas Tem alguma vezes. coisa? Sim, Não é genérico isso. eu Não dá pra... encontrei. Aí é que tá. Tem coisas que eu só posso ensinar no presencial. Uhum, Porque, por exemplo, eu vejo o sinal do homoafetivo de nascença. O homoafetivo verdadeiro, ele tem um sinal de nascença, uhum, né? Que isso é espiritual demais. Que o homoafetivo, vou chegar aí, o homoafetivo de verdade, ele é um anjo sobre a terra, ele tem poder de cura nas mãos, né? Agora, tem os homossexuais que acham que são, mas não tem o sinal. Eu vejo que não tem o sinal. Como tem heterossexual, que casa com o sexo oposto e que tem o sinal, mas a pessoa não sabe. Casou por causa da família, casou porque tem um amor muito grande, mas com o tempo, não estou dizendo que é esse o caso. Estou dizendo que eu já vi casos assim, que eles ficaram amigos, acabou a libido, porque, na verdade, um era homoafetivo e não sabem. No caso também de ter acabado a libido, não é tão importante assim para um casal que é muito feliz. De muitos e muitos anos juntos, a libido pode acabar conforme o que eles estão vivendo, se eles são mais amigos hoje. Agora, se ela falou, é porque está sentindo falta? Seria isso? provavelmente. Senão ela não teria falado isso. Se acabou a libido, tem uma grande chance de ter uma bela mágoa por detrás disso tudo. Porque quando não se resolve, a pessoa não consegue resolver a questão de mágoa, de tristeza, de traição, a libido acaba. Que a libido é o autotesão e o tesão pelo outro, a admiração pelo outro, né? E quando acaba a libido totalmente assim, os dois se amam e ficam juntos, tá faltando conversar alguma questão. Eu acredito que se eles fizerem uma terapia de casal, e eles começarem a falar sobre lá o passado, onde foi que ficou preso alguma coisa, pode ser que a libido volte. E não tem idade para libido. Não tem idade. Tá? 90, 100 anos tem libido sim. Aqui perguntaram, ó, por favor, fale... Eita, na hora que eu falei sumiu. Voltou. Tá tudo querendo sumir hoje. Por favor. Por favor, fale sobre uma pessoa trans que se sente desconexa com o corpo. É essa a pergunta. Nossa, me perguntaram isso essa semana no meu programa. Pode ser a mesma Talvez pessoa. pode ser, É, talvez. Vai ver que ela quer interessante. confirmar. Pode ser sim. Interessante. Porque eu tenho uma amiga que ela é grandona, de moto, homoafetiva, tem o sinal, tudo bonitinho, e ela casou com uma garota. São felizes, se amam, alma gêmea, perfeito. Só que numa das regressões intrauterinas que eles fizeram, regressão de vidas passadas, ela era um soldado romano e que era casado com essa. E não era para eles ficarem juntos, né? Impediram, no final ele foi morto na guerra, aquela coisa, só que ele reencarna como mulher e encontra ela e casa com ela. Nesse caso, ela está contente com o corpo dela. Mas tem muitos trans que eles são mulheres na alma e têm um corpo de homem, ou vice-versa. Eles não conseguem aceitar. E às vezes eles vão, fazem a cirurgia. Tem gente que faz a cirurgia, se arrepende. Então, a melhor coisa, quando uma pessoa ela não se sente, eu me sinto um homem e eu tenho corpo de mulher, por exemplo, né? É melhor viver para o sagrado. A primeira coisa, buscar sua missão no mapa, vai se dedicar à meditação, acalma teu espírito, acalma tua alma e depois você resolve o que vai fazer. Porque enquanto essa pessoa está deslocada, ela não sabe se é homem, se é mulher, ela vai viver no meio de pessoas que são assim também. E essas pessoas não têm bons pensamentos. Tá? Se ela está ouvindo paranormal, é porque essa pessoa ela quer coisa boa, ela quer coisa espiritual. Então não importa se você não está bem agora. Tô vendo, nossa, tá subindo direto aí. Não, tá Não frenético. consegue parar. Caramba. Estamos tentando Nossa. aqui. Por isso que eu fico olhando enquanto você tá muita para parar. gente, nossa. Tem bastante gente.
Vamos lá, vamos lá. Então, pera, só para concluir, então o ideal é que ela busque o sagrado Primeiro, ao invés de ficar no movimento de transição o tempo todo. isso. Vamos dizer, ela não tá feliz com o corpo dela, porque Sim. ela tem ela ou ele, tudo Sim, bem. aham. É assim, no encontro. Então, pera, ao invés de você ficar pensando nisso, que vai te torturar, e você vai encontrar outras pessoas que pensam assim, Desculpa. tudo bem, que pensam assim, porque semelhante atrai semelhante, pode ser que vire uma situação de depressão Uhum. coletiva até. Então, se distancia daqueles que também não sabem o que fazer, volta para o sagrado, vê qual é a sua missão espiritual verdadeira que está no seu mapa astrológico e começa a se dedicar. Esquece. Ah, mas eu não sei se eu visto roupa de homem, roupa de mulher. Vista a roupa que o teu corpo está pedindo. Se você tem corpo de mulher, vista a roupa de mulher, mesmo que tenha o comportamento de homem, o espírito de um homem, mas se dedica ao sagrado, você vai tendo respostas, até você sentir o que você vai fazer. Mas agora, nessa situação deslocada, você só vai cair em depressão. Se volte ao sagrado e à sua missão espiritual. Você vai encontrar muita gente boa que vai te ajudar. Tá? Perguntaram uma interessante aqui, que a gente ainda não fez, que é alergia a gatos. Achei boa. Isso daí veio lá da infância, porque não existe isso, né? Pela linguagem do corpo, pela psicanálise, pela PNL, não existe isso. Toda pessoa que tem rinite por causa de pelo de gato, eu já pergunto, quem na sua família não gostava de gato? Ou que um gato causou alguma situação drástica em alguém que se amava? Dali a pessoa começa a ficar com bronca do gato inconscientemente. Só que rinite, ela se desenvolve de 4 a 6 anos de idade, porque é a idade da exploração. É a idade em que a criança ela quer ser ela quer dar ideias. E se alguém castra ela, corta as ideias dela, impede dela ser ela, então o nariz é o ego. Então ela se torna uma pessoa que vai na onda dos outros sem vontade. Ela está sempre contrariada. Aí ela está contrariada e ela começa a ter rinite, independente se tem gato perto ou não. Se o gato estiver lá, vai juntar duas coisas no inconsciente. Quem contrariou, que vai ajudar ali com o pelo do gato, que não tem nada a ver, tadinho do gato, né? E aquilo que ela não consegue falar, chega, não quero mais. Ela precisa aceitar que a retaliação vem quando você é sincero. E ela nunca pôde ser sincera, a pessoa que tem rinite, porque ela era retalhada pela família, então ela acaba fazendo o que não quer, ou deixando de fazer o que gosta, fica contrariada e desenvolve a rinite. E o gato é só um instrumento do inconsciente, porque ela está vivendo uma contrariedade e tem um gato lá, graças a Deus. Tá? É isso. Entendi. Nem mofo faz isso. Vamos, nossa, tem vários. Estão falando muito aqui de TDAH. É essa falta de atenção, tá? Ó, mandaram aqui no nosso grupo secreto um pedido bem especial aqui pra você, que é, pede pra ela contar a versão dela sobre a história de Jesus, Ah, sobre ele ter sobrevivido à crucificação, essa é aluno meu, não é? e que essa seria a verdadeira história de Jesus, Então, olha o corte que aí. você teve acesso. A verdade. Colhe. A verdadeira Tamo história junto. de Jesus. É pra falar mesmo? Claro, pode falar. Que Faz fala... sentido? Faz, bom, esse programa é só doido que escuta, né? Só doido que vê. Eu, vocês, todo mundo ali, né? Então tá. A verdadeira história de Jesus, bom, que ele foi casado com Madalena, muita gente sabe, uma filha chamada Sara, tudo bem até aí, né? Até o Pedro falava, por que ele beija Madalena na boca? Tá na Bíblia. Só que, quando ele foi crucificado, aquele soldado, aquele centurião, que molhava a esponjinha e dava para ele o vinagre, né, o fel, ele tinha socorrido e curado a filha desse centurião. Muita gente ali gostava dele, não era desse jeito que estavam falando e que ele ia ser traído depois que o galo cantasse. Não, foi tudo muito bem combinado porque ele precisava sair fora. Porque deixaram os apóstolos para se desenvolverem e pregar para tudo quanto é lado, porque ele mesmo já estava sendo perseguido. Então o que acontece ali? Ele foi crucificado. Ele recebeu uma lança aqui, só que se qualquer médico sabe que aonde ele recebeu a lança, ali não afeta órgão interno. E aquilo que o soldado deu para ele foi vinagre, que estanca hemorragia interna. Ele foi muito bem tratado.
Só que em poucas horas ele morre, entre aspas. José de Arimateia sai correndo até Pilatos para poder pedir o corpo de Jesus para enterrar. E ele chega no governador e fala, correndo, e está na Bíblia, que ele chegou correndo. Por que correndo se ele já tinha morrido? Por favor, governador, eu preciso pegar o corpo de Jesus e dar um enterro decente na minha tumba lá, porque eu prometi para ele. O governador vira e fala, Jesus já morreu? Porque ninguém morria rápido assim. Os urubus ficavam comendo. Demoravam dias. E essa posição aqui, a pessoa morria asfixiada. O diafragma aqui, né? E ele apagou, porque deram aquilo para ele dormir. Tiraram, colocaram lá na tumba. E por que Maria Madalena foi a primeira a chegar lá? Primeiro que eles eram judeus e Maria Madalena era judia também. E somente a esposa de um judeu é que tinha o direito de lavar o corpo. Ela era esposa. E de lá, ele saiu com ela. Tem passagem de Jesus com 80 anos de idade no Egito e na Índia. E aí vai falar o quê? Entendeu? Não tem como. Então, todo mundo quer acreditar que Jesus morreu aos 33 anos. 33 é um símbolo da maçonaria. Tem nada a ver com a idade dele, né? É o nível que ele chegou ali. E uma coisa muito importante também, quando ele estava os 40 dias pelo deserto, depois que ele foi batizado pelo primo dele, pelo João Batista, ele está andando pelo deserto e ele foi tentado de todas as formas para desistir. E aparece alguém ali para ele e diz, pare de fazer o que você está fazendo. Você vai gerar guerra no futuro contra tudo. As pessoas vão se matar em teu nome. E Jesus não deu bola. Mas Jesus descreve a roupa que esse homem estava. Não existia paletó na época. Foi viagem no tempo. Chegaram lá e falaram para ele, melhor fazer diferente. Porque da forma que está sendo feita, as pessoas vão ficar enlouquecidas e uma vai matar a outra, vai ter guerras religiosas e tudo. E ele estava de paletó, gravata. Isso não existia na época. Tá? Então foram lá, a viagem no tempo já existe há muito tempo. E Jesus não morreu na cruz. Ele foi retirado com vida e simplesmente parecia que estava morto. É um resumo. Tá? E Maria Madalena era a amada dele. E eles se amavam demais, mas ela teve que ir embora mesmo. E ela foi embora grávida, teve que fugir. Padres ajudaram ela. É isso. Agora eu vou saber que aluno que é e vou lá dar na cara dele. Por quê? Porque você só fala em aula e eu falo com mais detalhes, né? Não, mas foi legal, foi legal. Só um resumo. Vamos voltar para nossa. O pessoal tava perguntando do TDAH lá, que acabou tá. que a gente falou de Jesus aqui no meio. Então, eu quando criança fui diagnosticada com tudo, né? Porque primeiro que naquela época não tinha nome autismo e nem TDAH e nada disso. Olha só, eu fiz 4 vezes a 6ª série, 2 vezes o 2º colegial, 2 vezes o supletivo, que eu não conseguia passar de ano. Na faculdade de educação física, rebombei tudo matemática. Olha só, tudo cálculo e matemática. Na faculdade de psicologia, bombei em estatística. E eu queria entender. Só que eu fui estudar neurociência. A área do cérebro da matemática, de cálculos, não ele impede a parte da mediunidade, da aura, né? De você ver a aura, eu vejo a aura, tal. Então, eu não conseguia isso. E eu não tinha atenção para um monte de coisa. E falavam que eu tinha que tomar remédio. No meu livro TOT eu falo, eu tomava Comital 5 na época, com 5, 6 anos de idade, tomando um remédio para doido em sanatório. E eu não conseguia viver. E naquela época não tinha ninguém para explicar para minha mãe e meu pai. Eles me levaram até para terreiro para ver se tirava as coisas de mim. E, no entanto, era índigo, autismo, né? Autismo de eu me perder, andar em cima de telhado, bater com a cabeça na parede. O autista, ele precisa de paz, de tranquilidade. E ele não é que ele perdeu o foco, não tem interesse. Eu sou especialista no que eu faço. Se eu parar de fazer o que eu faço, eu não sei o que eu faço mais. Eu vou varrer casa. Porque eu só vim para isso.
né? Já trabalhei em televisão, já fiz esportes radicais, já fui cantora, mas nada, eu tomava remédio para depressão. Quando eu encontrei o que eu vim fazer, eu não perdi mais o foco. Eu não perdi mais a atenção. Isso tudo que vocês falam vem na hora para mim, porque eu nasci para isso. O Messi, o próprio Einstein, entendeu? Eram autistas. Então